E aqui eu queria, neste momento, rememorar que o dia 8 de outubro foi o dia do nordestino. E eu quero aqui dizer, senador Cristóvão Buarque, que tenho um orgulho imenso de ser nordestino. Toda a origem da minha família de muitos e muitos anos é a origem nordestina. O Nordeste tem dado uma grande contribuição para o nosso país. É importante rememorar, por exemplo, que a capital econômica do país é São Paulo e na década de 50 ela foi construída com a mão de obra, com esforço, com a dedicação, com o trabalho e com o suor de muitos e muitos nordestinos. É importante rememorar que a nossa capital, Brasília, também teve uma grande contribuição na sua construção, no seu engrandecimento, com a participação dos nordestinos. Mas agora eu pergunto o que nós temos a comemorar nesse momento. Nós temos a comemorar 6 anos de seca ininterrupta, onde 50% a 70% do rebanho nordestino foi dizimado, onde o patrimônio, a poupança de milhões de nordestinos que passaram gerações para construir as suas fazendas, passaram gerações para construir o seu rebanho e que eram indiscutivelmente instituições econômicas geradoras de emprego, e essas propriedades, essas fazendas, esses rebanhos foram dizimados e gerados negativamente muitos empregos, ou seja, muitos postos de trabalhos dos nordestinos foram fechados. E em cima disso, coincidentemente, nós estamos vivenciando a maior crise econômica que o país tem notícia. Ou seja, é uma crise nacional e uma crise nordestina, juntando isso e levando sofrimento, angústia, desespero para milhões e milhões de nordestinos. E o que é que nós temos a comemorar ainda, senador Cristóvão Buarque? Quase 5 anos de atraso na transposição do Rio São Francisco. Mas essa transposição poderia não ser tão emergencial se não tivesse havido de forma deliberada, consciente, o sucateamento do DENOX. Que nós tínhamos no DENOX os melhores especialistas em construção de açudes e barragens do nosso país. E hoje o que mata a seca do nordestino são essas barragens feitas a partir de 1942 no Nordeste brasileiro pelo DENOX. Essas barragens é que estão salvando a população nessa grande crise hídrica. E essas barragens, todas elas estão danificadas, estão estragadas, porque também, em função do sucateamento do DENOX, elas não foram mantidas, não foi dada a elas a manutenção necessária. Ou seja, o DENOX sucateado de forma deliberada não deixou de construir novas barragens e não deu manutenção às existentes. Todas elas estão com defeitos. Na Paraíba mesmo, o sistema Curemas Mãe d'Água está em péssimas condições de segurança. Engenheiro Ávidos, no município de Cajazeiras, também, há muitos anos, a barragem de São Gonçalo, enfim, esse é o retrato do Nordeste brasileiro no que se refere à questão hídrica.
Tivemos também, de forma deliberada, o baixo investimento do BNDES. Bilhões e bilhões de reais foram carreados do Tesouro Nacional para o BNDES. E o Nordeste foi beneficiado de uma forma ínfima. E veja o nome, senador Cristóvão Buarque, BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ou seja, os recursos do BNDES, ela tinha que ter, foi criado para ter uma função econômica e social. E nada mais justo que o Nordeste brasileiro, levando em consideração essa destinação social do BNDES, recebesse um percentual de investimento superior ao resto do país, em percentual, não em valores absolutos, porque nós não queremos que, de maneira nenhuma, não temos condições econômicas de absorver tantos recursos quanto a região Nordeste, quanto a região Sudeste, mas nós tínhamos que ter recebido numa proporção bem superior para que essa destinação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, no que se refere ao aspecto social, ele atingisse o seu objetivo, e não foi isso que aconteceu. E agora, senador, presidente, foi que aconteceu contra o Nordeste brasileiro. O Ceará aprovou em 2013 a Lei 15.299, que regulamenta a atividade das vaquejadas, que é uma tradição de mais de 100 anos do Nordeste brasileiro. A intenção dos legisladores foi exatamente corrigir alguns excessos, corrigir alguns procedimentos que eventualmente pudessem ser considerados como desumanos ou até perversos. E, no entanto, agora há pouco, o Supremo Tribunal Federal acaba de considerar essa lei inconstitucional e, portanto, proibir a atividade de vaquejada. São 600 mil empregos de vaqueiros, de auxiliares, de transportadores, de alimentadores, de pessoas que trabalham, têm os seus empregos há anos e anos em torno da atividade das vaquejadas. Aí algumas pessoas poderão dizer que a vaquejada leva a sofrimento para os animais. Mas eu perguntaria, existe maior sofrimento para os animais do que a produção de frango? Milhões de pintos recém-nascidos são colocados em estufas. Essas estufas são iluminadas 24 horas para que o animal não tenha o direito de descansar no escuro da noite. Então, ele tem que se alimentar permanentemente enquanto ele estiver ali dentro, 24 horas. O único direito que ele tem é apenas de se alimentar, até atingir o tamanho e o peso necessário e economicamente viável para ser abatido. E pessoas, senador, que consideram que há violência com o animal na vaquejada, essas pessoas tomam tranquilamente a sua cerveja tendo o frango como tira-gosto, sem em nenhum momento se lembrar desse alto grau de sofrimento que esses animais foram objeto no seu período de criação e engorda. Portanto, eu considero uma decisão injusta com o Nordeste brasileiro. 6 anos de seca, desemprego acentuado, 5 anos, quase 5 anos de atraso na transposição do Rio São Francisco, sucateamento do DENOX, injustiça na distribuição dos recursos do BNDES e agora a destruição, a eliminação de 600 postos de trabalho no Nordeste brasileiro.
foi um momento extremamente inoportuno, no momento em que, historicamente, o Nordeste mais precisava desses 600 mil empregos. Não estou nem falando desse momento da questão cultural. Mais de 100 anos de cultura do Nordeste brasileiro. Era quase como acabar uma lei que acabasse o São João no Nordeste brasileiro. Mas eu não estou falando nessa tradição, não estou falando nessa cultura, senador Lindbergh, Vossa Excelência, que também é paraibano. Eu estou falando nos 600 mil empregos que vão ser fechados, dos 600 postos de trabalho que vão ser fechados no Nordeste, depois de tanta crise, tanto sofrimento, tanta angústia e tanta desvalorização de patrimônio e de... Enfim, é mais uma dificuldade para o Nordeste brasileiro. E aqui eu quero dizer que essa decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal por 5 votos a 6, mostra que não houve consenso e não sei qual a solução que nós vamos ter para esse problema, mas é um problema muito sério. Outro dia eu falei aqui que o Nordeste brasileiro está sendo vítima do novo cangaço. São quadrilhas de 20, 25, 30 bandidos que entram nas pequenas cidades fortemente armados, aterrorizando a população, imobilizando a polícia e assaltando os bancos. E muitas vezes destruindo os bancos com dinamite. E nós temos hoje milhares, ou melhor, centenas e centenas de agências bancárias que não vão ser mais reabertas, porque já foram destruídas 1, 2, 3 vezes, e os bancos não se sentem mais animados em reabrir essas agências. E o povo das cidades, dessas pequenas cidades, foi tirado delas o direito de ter o sistema bancário nacional a seu serviço. Elas têm que se deslocar para outras cidades maiores, muitas vezes mais de 200 quilômetros, para fazer as suas atividades bancárias. Então, o que nós esperávamos, quando eu denunciei aqui essa existência do novo cangaço, que Getúlio Vargas havia acabado em 1938, quando dizimou em Angicos, no Sergipe, a quadrilha do capitão Virgulino, chamado Lampião, mas ela ressurgiu agora com muito mais força, causando muito mais danos à população. E quando a gente espera que o país, o Brasil, acabe com o novo cangaço, vem uma lei acabando com a vaquejada, cuja atividade é exercida por cidadãos honestos e trabalhadores, cidadãos que amam o país, cidadãos que não querem outra coisa a não ser prover as suas famílias, que são pacíficos, que proporcionam festas, que nós já verificamos, já temos notícia de vaquejadas com 60 mil pessoas em sistema de assistindo, né? Então, quando nós esperamos que aconteça um mal, seja cortado pela raiz, surge um bem que é cortado pela raiz, ou seja, a extinção definitiva e transformando em delito quem efetivamente quiser no Nordeste ter o prazer, por necessidade, de ter uma vaquejada em sua cidade. Então, eu lamento profundamente, no dia do nordestino, que foi dia 8 de outubro, que o Nordeste levou mais um castigo do nosso país, do Brasil. Quero aqui rememorar também, falar que amanhã, no dia 11 de outubro, é o aniversário de minha querida cidade, Campina Grande, que vai completar 152 anos amanhã, e que não tem muito a comemorar. Eu já falei aqui no pronunciamento, todas as coisas boas que tem em Campina Grande, um grande centro universitário, um grande centro tecnológico, um centro industrial,
já foi o maior exportador de algodão do mundo na década de 40 e 50, segundo maior exportador do mundo, já foi o maior exportador do mundo na década de 70 de sisal, né? Já teve em seu território a maior concentração de curtumes na década de 50 e 60, então é uma cidade dinâmica que se caracteriza pela disposição do seu povo para o trabalho, para a geração de empregos e pela, sobretudo, a sua criatividade e a inteligência do povo campinense. Mas o que nós temos hoje também para oferecer é exatamente isso. Campina, que é uma cidade que abriga alguns parques de vaquejada, vai ter que ter esses empregos também fechados, esses postos de trabalho, nesses 152 anos de sua existência como município. Então, eu quero daqui, senador Cristóvão Buarque, presidente, eu quero parabenizar mais uma vez a minha querida cidade de Campina Grande pelo seu aniversário e dizer que, além da crise hídrica, é a maior crise do Nordeste brasileiro é a cidade de Campina Grande. Por mais que nós tenhamos trabalhado, os senadores paraibanos, os deputados paraibanos, junto ao Ministério da Integração Nacional, não se encontrou uma solução emergencial para a questão hídrica de Campina Grande. Então, nós temos, infelizmente ou felizmente, de aguardar a transposição do Rio São Francisco e, sobretudo, pedir a Deus que mande chuva para socorrer o Nordeste brasileiro, especialmente Campina Grande, que é uma cidade com quase 450 mil habitantes, não tem condição de ser atendida por carros-pipas e também não possui um solo propício para que possa ser feito alguns poços tubulares. Então, é essa a situação do Nordeste brasileiro, quando, mais uma vez, comemora o aniversário do nordestino e o aniversário de Campina Grande. Quero parabenizar especialmente ao nordestino pela sua capacidade de trabalho, pelo seu patriotismo, pela sua luta e que, apesar de todas as dificuldades, estou aqui no Senado mais uma vez e verifico que aqui tudo para o Nordeste é difícil. Quando nós vamos defender aqui uma bandeira do Nordeste, é sempre muito difícil. E quero também, mais uma vez, parabenizar a Campina Grande pelos seus 152 anos e dizer que, se Deus quiser, no próximo ano, quando ela completar 153 anos, estaremos aqui comemorando boas notícias, bons motivos para que possamos todos juntos vivenciar essa felicidade de mais um aniversário da minha querida Campina Grande.